Vou confessar para vocês que eu já estava doida para gravar esse vídeo há algum tempo. Novo ano começando, muita coisa acontecendo, a minha vida tá assim, ó, sendo transformada nos últimos meses. E eu já estava querendo gravar para cá, vim conversar com vocês, sabe? Já tem um tempo que eu não faço isso, estava com saudades. Inclusive vou falar mais sobre isso aqui ao longo do vídeo. E eu queria muito trazer para vocês um pensamento, como eu tô organizando a minha cabeça, como eu fiz para organizar minhas metas, meu ano, meus objetivos, sabe? Esse papo assim de renovo que a gente sempre tem no início do ano, mas que esse ano para mim ele teve um sentido um pouco diferente. Deixa eu contextualizar vocês. Primeiro de tudo, meu último ano foi um ano de muitas transformações. Eu trouxe muita coisa para cá, documentei bastante. Inclusive, no fim, do meio do ano para frente, a minha ideia era documentar muitas coisas que eu tinha e muitos sonhos e muitas vontades e muitos objetivos e muitas metas. E muitas delas eu parei no meio do caminho. Eu não dei sequência. Essa é uma das coisas que eu vou citar aqui com vocês. O que eu fiz para fazer diferente esse ano, tá? Ou pelo menos o que eu vou fazer para fazer diferente esse ano. E em novembro, em outubro, eu tive uma notícia que mudou completamente a minha vida. Eu descobri que serei mamãe novamente, então estou gravidinha. Esse ano vou ter outro filho, eu tenho uma filha de 10 anos, e 10 anos depois, olha isso, essa surpresa. Então, por mais que seja algo que eu já tenha vivido, eu não sou a mesma pessoa que viveu a gestação há 10 anos atrás. E eu me transformei muito, sabe? Em vários aspectos. Eu sou outra Fernanda, de fato. E hoje eu tô muito mais madura, hoje eu me sinto muito mais preparada, apesar de eu ter certeza que eu sou maravilhosa como mãe, eu sou uma mãe muito boa, de verdade. E eu sinto que era um momento, sabe? Que eu tava... era um momento. E tem uma coisa que eu sempre falo, que filho significa bênção, prosperidade, renovo, coisa boa, vida nova, recomeço, sabe? E engraçado que vai ser até o ponto de partida aqui para esse vídeo. No dia 31 de dezembro, eu saí com meu marido e com a minha filha. A gente foi fazer um passeio que a gente sempre faz. Nada demais, foi dar uma caminhada, enfim. E na volta, a gente foi dar uma caminhada num local que é um pouco distante da minha casa. E na volta desse passeio no carro, a gente colocou um vídeo para assistir falando sobre 2026 e que 2026 era o ano 1 numerologicamente, explicando o que isso significava e o que era necessário ser feito nesse ano 1. Por quê? Basicamente, eu vou dar uma resumida aqui de uma maneira muito leiga, tá? Para vocês entenderem e contextualizar vocês do meu pensamento para a construção do meu ano e do que eu quero te aconselhar a fazer para a construção do seu ano também. O ano 1, ele simboliza que tudo que você vai plantar esse ano, tudo aquilo que você vai decidir esse ano, vai te dar os frutos que você vai colher ao longo dos próximos 9 anos. Então, esse é um ano que, conscientemente, você sabendo disso, você vai plantar coisas e você vai tomar decisões, você vai agir de maneira a saber que você está construindo um futuro para os seus próximos anos. E o mais bizarro é que nesse vídeo quando eu escutei, ela falava do último ano 1 que existiu. Se eu não me engano, foi 2010. Não, minto que 2010. 2017. Foi um vídeo da Mabel. Se vocês procurarem assim, Mabel 2026, vocês vão encontrar. Foi um vídeo que ela postou logo na virada do ano, tá? E se eu não me engano era 2017, que ela cita que foi o último ano 1 que a gente teve, isso mesmo, 2017, e que faz um ciclo de 9 anos que se encerrou em 2025 para 2026. Se você contar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 anos, tá? E aí 26 é o novo ano 1, que vai até 34. Beleza, e aí eu fui parar para analisar o meu 2017. E o meu 2017 foi um ano fantástico. A minha filha tinha 1 ano, foi quando eu comecei a empreender, comecei a oferecer serviço de social media sem nem saber exatamente o que eu estava fazendo. E a partir dali, tantas coisas novas aconteceram na minha vida,
me fazendo hoje estar aqui conversando com você, me fazendo hoje fazer o que eu faço, ajudar outras pessoas, mentorar outras pessoas, ensinar outras pessoas, ter uma empresa, prosperar, mudar a minha vida, mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família, mudar a realidade da minha filha, que era completamente diferente no cenário em que eu engravidei dela. Então, beleza. E aí eu fiz esse paralelo dos últimos anos, contando como 2017 tendo sido o último ano que se teve, né? E eu falei, cara, verdade ou não, na minha vida fez muito sentido. Então, esse é o meu ano de renovo, de plantio para colher nos próximos anos daqui para frente. Então, eu fiz um resumo aqui de algumas coisas que eu quero falar com vocês sobre como eu defini a partir disso, tendo isso como base. Eu não vou abrir aqui todos os meus objetivos, todas as minhas metas, mas como que eu defini, a lógica que eu usei para definir meus objetivos para os próximos anos. Sabendo que o que eu planto aqui é o que eu vou colher na frente, tá? Então, para mim, eu botei que esse é um ano que é um ano de coragem, é um ano de novas decisões, de fazer coisas diferentes, de não me manter numa zona de conforto. Ainda que, por um lado, seja também um ano onde eu vou precisar estar mais reclusa, onde eu vou ter um momento dedicado à maternidade, onde eu vou precisar também entender meus limites físicos e emocionais a partir do momento em que estou grávida, estou vivendo uma transformação. Mas é aquele ano de fato da decisão, de você fazer diferente, sabe? E isso já estava muito claro, muito definido para mim. Então, basicamente, eu organizei as minhas metas, aquilo que eu quero, em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é, de fato, o objetivo, a meta, o sonho, o desejo, é o que eu quero. E aí, uma coisa muito importante foi entender que eu precisava definir objetivos realistas. Isso eu já faço há algum tempo na minha vida. Eu não sou o tipo de pessoa que, por mais que eu queira algo muito ousado, eu vou botar para um ano toda essa ousadia, entendeu? Eu gosto de entender, ser realista, mas com o pé na ousadia, porque assim, tu mira na lua, tu acerta a estrela. Entende? Se você mira na primeira estrela, na mais baixa que tem, que é a mais fácil de você acertar, fica mais fácil você ficar ali no meio termo. Então, assim, eu gosto de ter metas e objetivos ousados, sempre, mas que não fujam da realidade, para que não se gere uma frustração. E porque eu entendo que é o seguinte, tudo na vida é um processo, tudo na vida é um caminho. E se hoje eu ainda não consigo chegar nesse objetivo, é porque eu preciso chegar aqui no meio. Eu preciso percorrer um caminho para então ser a pessoa que chega nesse objetivo. Então, a pessoa que conquista esse objetivo, ela é mais importante do que o objetivo em si, porque é quem eu me torno que chega, entende? E o processo, ele faz toda a diferença para a conquista de um objetivo. E antes eu não entendia isso. Então, antes, vamos supor, eu botava lá que eu queria faturar 20 milhões de reais, só que eu ainda não tinha faturado nem 1 milhão de reais em um ano. E aí, como que eu quero faturar 20 milhões de reais no ano se eu ainda não faturei 1 milhão de reais no ano? Entende? Então, quando você é muito ousado no teu objetivo, de maneira que você foge à realidade, isso vai te gerar frustração. O que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, você vai abrir lá, ou no início do ano, suas metas, seus objetivos, aquilo que você queria para o ano, e aí você vai falar, caraca, eu não consegui conquistar nada. Ficou tudo muito longe, porque tudo que você colocou é muito longe da sua realidade. Agora, vamos supor que você seja uma pessoa que fature no mês, no ano, 200, 300 mil reais. Você já tem esse faturamento no ano, anual. Você consegue chegar num milhão. Você consegue chegar num milhão. São alguns ajustes para que você chegue num milhão. Ou, pelo menos, você chegue aos 800, aos 900, mais próximo ao milhão, entendeu? É completamente possível. É totalmente diferente se você é a pessoa que faz zero e quer chegar no 1, entendeu? Então, você precisa entender que você tem que ser... E também não adianta, vamos lá, não adianta também você... vamos supor que seja o seu caso, tá? Eu faço hoje 300 mil reais no ano.
Então, eu vou botar uma meta aqui para ser bem realista, que foi o meu faturamento do ano passado, que esse ano eu quero fazer 400 mil. Cara, tu tá sendo realista, mas tu não tá sendo ousado. O que você vai fazer para crescer? Entende? Então, assim, cara, sejam realistas, mas com ousadia. Eu consigo fazer mais. Como que eu aprendo? Como que eu descubro? Qual o caminho? Quem eu me torno? Aí vem pro segundo ponto. Depois que eu defini quais eram esses meus objetivos realistas mais ousados, eu defini quem era a pessoa que vive aquilo que eu quero, tá? Então, vamos supor, se você tem o objetivo de morar num determinado bairro, de comprar uma determinada casa, como são as pessoas daquele local, o que elas falam, o que elas fazem, como elas são, como elas agem, quais são os hábitos que elas têm, como elas se relacionam, como que é essa rotina dessas pessoas. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é você criar um ambiente favorável, você criar mecanismos dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, para que você se torne a pessoa que vive aquilo que você quer. Porque lembra que eu falei que no processo é onde você aprende? Então, às vezes, o que te falta para você ir para um próximo nível é conhecer alguém que vai te dar um caminho. Ou é conhecer alguém que já faz e que vire para você e fala, cara, só faz isso. E aí você vai, caramba, realmente era mais fácil do que eu imaginava. Às vezes o que falta para você ir para um próximo nível é um conhecimento, uma habilidade ou algo dentro do seu desenvolvimento pessoal que você ainda não acessou. E que de repente você convivendo com um determinado tipo de pessoas, ou frequentando um determinado lugar, ou mudando um determinado hábito que você tinha, você cria esse desenvolvimento dentro da tua mente, sabe? Então muitas vezes é isso. Então, além de entender quem é a pessoa que eu preciso me tornar para alcançar esse objetivo que eu tenho, eu preciso entender quais são os hábitos, como é a rotina dessa pessoa e criar um ambiente favorável na minha rotina para que eu conquiste isso. Ano passado, eu falei para vocês que eu ia citar aqui para vocês isso. Eu tinha uma meta aqui com o YouTube de alcançar 100 mil inscritos, sendo que eu comecei o ano com 1.000 inscritos. E aí eu comecei a postar bastante no YouTube, a fazer conteúdo com frequência, enfim. E depois eu parei de dar sequência nessa criação, por N motivos, tá? Aconteceram várias coisas. Cabe até em outro vídeo sobre isso. E aí eu parei de dar essa continuação. Cheguei à marca que eu tenho agora, 3 mil e poucos inscritos. Muito longe da meta de 100 mil. Mas eu entendi também que, eu não fui a pessoa que tem 100 mil inscritos. Eu não agi como essa pessoa. Eu não postei o suficiente para isso. Eu não estudei o suficiente para isso. Eu não entendi números dos meus vídeos, o que vocês queriam ver o suficiente para chegar nesse objetivo. E 2, eu não criei um ambiente favorável para que eu me mantivesse ativa na minha criação, entende? Então, eu, primeiro, comecei a criar muitos vídeos e me forçar a fazer um vídeo por dia. Quando chegou um ponto que eu olhei e falei, cara, eu tô criando muito em volume, e tinha dias que eu já estava criando mais para bater a meta de fazer um vídeo por dia do que necessariamente entendendo qual era o intuito daquele vídeo, o objetivo daquele vídeo. Depois me bateu uma bad ali de eu ter parado de criar. E por N motivos também. Aí depois outras coisas aconteceram na minha vida e foram se tornando prioridades. Eu fui dando prioridade para aquilo e deixando o ambiente cada vez menos favorável para a criação de novos vídeos, que era o objetivo para chegar à meta, o objetivo que eu tinha. Então, além de ter colocado um objetivo que não foi... Era possível? É. Provável? Não. Além de ter colocado um objetivo muito alto, eu tenho a consciência de que eu não fui a pessoa, eu não vivi o processo para chegar nesse objetivo. Então, isso acontece com tudo na nossa vida. Quer ver um objetivo, uma coisa assim, que é um objetivo meu para esse ano? Eu quero ter um parto normal. Eu já tive o parto da minha filha, um parto normal, e eu quero ter outro parto normal. O meu primeiro parto foi muito tranquilo. E eu acredito que eu não vou ter problemas, nenhum tipo de intercorrência, nem nada para ter um segundo parto normal. Mas eu comecei a pensar o seguinte, o que vai facilitar esse processo? O que eu preciso fazer para que chegue no dia do parto
e seja tudo muito tranquilo. Então, eu comecei a buscar acesso, conversar com profissionais, buscar orientação, comecei a praticar pilates, que era algo que eu não praticava, a fazer exercícios voltados para fisioterapia pélvica, que ajudam no momento do parto. Então, eu comecei a criar um ambiente favorável para me tornar a pessoa que conquista o objetivo, entende? E se você pegar e fazer isso em todos os âmbitos da sua vida, o que você vai fazer? Você vai escrever lá, meu objetivo é comprar um apartamento em tal bairro, beleza. Quem são as pessoas que moram nesse bairro? O que elas fazem? Qual é a renda que elas têm para viver, para ter esse estilo de vida? Quanto custa, né, esse apartamento? Quanto que eu preciso fazer para isso? Então, quanto que eu vou ter que trabalhar? Você vai fazendo uma matemática reversa daquilo que você deseja para que você entenda o processo que você precisa seguir para chegar nesse objetivo. Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos essa lógica. E para isso, você precisa... nós precisamos, porque eu me incluo, porque esse vídeo aqui é para eu ver também. No momento em que eu, às vezes, desanimar e falar, ai meu Deus, eu revisitar esse vídeo, eu mesmo vou me ensinar com ele, entende? Vou revisitar esse conhecimento e isso vai me ajudar a ir para um outro nível. Então, primeira coisa é você parar de negociar com você mesma. Pode acontecer de você ter colocado um objetivo muito ousado e você não conseguir estar fazendo o que é necessário, criando um ambiente favorável, e talvez você vai ter que revisitar a tua meta, diminuir o teu objetivo e ver o que você pode fazer de melhor para chegar o mais perto possível, beleza, isso pode acontecer. Mas pode estar acontecendo de você estar sempre fazendo negociações com você mesma e não cumprindo os acordos que você fez contigo. E aí, quando você não cumpre os acordos que você fez contigo, você se sente mal com isso, você perde a tua confiança em você mesma. E aí, minha filha, é ladeira abaixo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, sobre não cumprir os acordos que você faz com você, sobre autoconfiança. Você vai perdendo a autoconfiança. Automaticamente as coisas vão desandando de uma maneira muito... que você nem percebe. E aí, quando você vê, você vai... mas sou eu mesmo, sou meio desajeitada, é meu jeito. Nunca consigo me organizar pra nada, não tenho foco pra fazer as coisas, sabe? Outro ponto, sabendo que... ou acreditando que, e mesmo que você não acredite, esse é o ano 1 e que tudo que você plantar aqui vai reverberar nos seus próximos anos, seja ousada, comece algo novo, tenha ousadia para fazer diferente, tenha ousadia para iniciar aquele projeto que você não queria, aquilo que você sabe que vai te levar para um outro lugar e que você está procrastinando, que você está deixando para depois. Então isso vai fazer total diferença na tua vida. Isso vai fazer total diferença para os próximos anos. E o terceiro ponto é você ser viciada no processo. E ser viciada em evoluir. Porque quando você busca evoluir ao longo do processo, é inevitável que você chegue ao resultado que você quer. Só desiste quem não está curtindo o processo e a evolução e o querer se tornar cada vez melhor. Então que esse seja um ano que você plante, mas que você seja viciada em viver o processo para colher aquilo que você quer, para colher os seus objetivos, porque é exatamente essa vivência, essa rotina, essa criação de hábitos, essa construção que vai te levar para aquilo que você quer. E aí, para a gente finalizar, eu quero deixar uma frase aqui. Com aquilo que você vem fazendo hoje, com aquilo que você vem construindo hoje, a pessoa que você vem sendo hoje, qual é a vida, qual é o tipo de vida que você está construindo? O que você está fazendo para o futuro que você deseja, sabe? Para e faz essa reflexão. E aí depois você pega um caderno, um bloco de notas e faz esse exercício de definir os seus objetivos, desde que eles sejam realistas, mas ao mesmo tempo ousados. Então não vai ser realista demais e não ter sonhos, não ter ambição. Seja realista com o teu presente, mas não deixe de ser ousada naquilo que você quer. Segundo ponto, quem é a pessoa que vive essa realidade? Quais são os hábitos, qual é a rotina e qual é o ambiente que você tem que montar para que você se torne essa pessoa, para que você construa esse processo, para que você chegue na sua meta. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha te feito abrir a mente, né? Te fazer pensar sobre isso, porque são coisas que estavam passando aqui dentro de mim e como eu sempre digo aqui, eu sou apenas
uma empreendedora, uma mãe, uma pessoa, uma criadora de conteúdo, enfim, compartilhando as minhas experiências, e eu espero que aquilo que eu vivo de alguma maneira possa te ajudar e te fazer pensar de uma maneira diferente ou abrir sua mente para algum ponto. E se isso acontecer, eu já me sinto muito honrada e muito feliz.